Deus sabe quando você tem a necessidade de uma resposta urgente. E a palavra de Deus nos diz por muitas vezes, nos mostra que Deus ele responde orações sempre no momento certo. Ele não atrasa, ele também não antecipa, ele não chega antes nem chega depois, mas ele chega na hora certa. Seja bem-vindo você que está chegando aí. Deus vai chegar na hora certa na sua vida. Sabe, existem situações que você enfrenta que não é aqui na terra que se resolve. Ela se resolve nas regiões celestiais, ela se resolve no espiritual para acontecer de fato em você. Existem situações que o que precisa mudar somos nós. Existem situações que o que precisa ser mudado é você, sabe? E sempre que Deus está preparando alguém para o tempo novo, Ele sempre vai preparar essa pessoa, sabe? Gente, compartilha. Hoje a gente não enviou as notificações. Hoje. Então, se você puder, compartilha com alguém, que tem pessoas que não sabem que nós estamos ao vivo agora, tá bom? Seja bem-vinda, Denise, Francisca, Kathleen, glória a Deus. Então, normalmente quando Deus começa a permitir provações para você, é que Ele está fortalecendo você. Ele está fortalecendo você por dentro. Porque o resultado final é a mudança da sua postura. O resultado final é a mudança exterior, sabe? Mas a verdade é que Deus sempre prepara você para você viver os melhores tempos da sua história, da sua vida. Por exemplo, existem coisas que Deus vai fazer aí na hora certa na sua vida. Ele não vai chegar antes e nem vai chegar depois. Ele vai chegar na hora certa. Agora, Deus ele quer fortalecer você ao ponto de você não tomar as decisões e não guiar a sua vida pela sua própria cabeça. Ele quer ser o cabeça pensante da sua vida. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, até as provações que nós passamos, que Deus permite a gente passar, é cuidado de Deus. Você está ouvindo isso? É cuidado de Deus. E Deus está preparando você. Deus está preparando você por dentro. Deus está preparando a sua estrutura. E Ele não vai chegar atrasado. Ele não vai chegar atrasado. Ele vai chegar no momento certo. Ele vai chegar com a resposta certa. Ele vai chegar de uma maneira poderosa. Ele vai chegar para resolver. Sabe, quando Deus chega para resolver. E Ele não chega. Às vezes a gente tem a sensação de que Deus está atrasado. Às vezes a gente tem a sensação que Deus não vai chegar, sabe? Mas Ele vai chegar. Ele vai aparecer no momento certo. Não é verdade? Olha o que diz aqui Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes a gente acha que a gente já sabe tudo sobre a nossa vida. Às vezes a gente acha que sabe tudo sobre o nosso propósito, o propósito de Deus na nossa vida. Quando na verdade nós ainda não estamos sabendo muitas coisas. Porque tem coisas que Deus revela no momento exato. Eu ouvi o Senhor dizendo que tem alguém aqui que vai ser livre, vai ser como se tirasse com a mão. Tem uma tristeza saindo do seu coração. Eu vi alguém aqui, Deus falou assim para mim que Ele está tirando uma tristeza. Ele está tirando uma tristeza de você. Nesse momento que você está agora, parece que está vindo uma certa pressão, sabe? E as suas emoções têm estado em altos e baixos, mas Deus ele está liberando um poder aí, todo o mal está deixando você agora. O poder de Deus está te tocando e está trazendo aí um alívio, está restaurando a sua paz, está restaurando a sua paz. Olha o que diz aqui, e nós vamos orar, Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Agora, olha o que diz aqui, versículo 20, o Senhor guarda a todos os que o amam,
mas todos os ímpios serão destruídos. Sabe? O Senhor, ele tem um cuidado especial com você. Eu via, o que Deus tem falado comigo por esses dias, são pessoas que as batalhas estão sendo internas. A batalha está sendo emocional, a batalha está sendo contra os pensamentos, a batalha está sendo para você ter uma... que você está mostrando a necessidade de você ter uma postura diferente, sabe? Mas as pessoas, quando falam de comportamento, elas não entendem que quando você começa a andar com Deus, o comportamento é só o fruto. E na verdade a Bíblia, ela nem enfatiza tanto o comportamento. Escute o que eu vou te falar. O que a Bíblia enfatiza é uma mudança de natureza. Quando nós temos a mudança de natureza, tudo começa a mudar na nossa vida, sabe? Você vai saber a hora de ter um ímpeto maior, você vai saber a hora de agir um pouco mais comedido, não sei se é essa palavra. Então, o que se chama hoje de inteligência emocional se resume em 2 frutos do Espírito. Domínio próprio, né? Domínio próprio, paciência. Vamos ler aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os frutos do Espírito. O que eles chamam de inteligência emocional, e eu não sou contra, eu já falo para vocês aqui que está tudo bem se alguém precisar fazer uma terapia, né? Tem o seu valor, mas você tem que usar isso também com sabedoria. Mas existem 2 frutos, nem estava programado de eu dizer isso aqui, mas vai servir aqui para alguém. Olha aqui os frutos do Espírito. Na verdade é o fruto do Espírito, né? Como se fosse uma laranja de 9 gomos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Tá. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que se chama hoje de inteligência emocional, nós podemos dizer que no espiritual é mansidão e domínio próprio. E o apóstolo Paulo falou em Efésios 4, que já faz tempo que eu não falo isso. Mansidão e domínio próprio são essas 2 coisas que se encaixaria no que se diz inteligência emocional. A psicologia é muito nova, tem muitos estudos já há muito tempo, mas o que a palavra de Deus diz é que nós precisamos de uma mudança de natureza, sabe? Por exemplo, Jesus, ele sabia a hora, ele tinha domínio próprio. Ele entrou no templo, ele viu que estava fazendo coisas erradas no templo, ele viu que estava fazendo comércio no templo, e Jesus virou a mesa. Jesus agiu com ímpeto naquele momento, porque foi necessário ser daquele jeito, né? Não era normal Jesus agir dessa forma, mas aquele momento ele precisou. As pessoas acham que, por exemplo, o que se chama de inteligência emocional, eu tô aqui falando com você e estou conversando com o céu. Deus, por que eu estou falando isso que não está programado? Aí Deus falou assim para mim, que alguém aqui teve um momento que se excedeu, alguém aqui teve um momento que sabe, chutou o pau da barraca, igual diz por aí, alguém aí parece que perdeu o controle, sabe? E Deus está falando com você, quando as pessoas te acusam, ou quando a sua mente fica te acusando por uma autocobrança, Deus não te vê assim não. E isso aí já está resolvido, você já pediu perdão para Deus, já pediu perdão para alguém, já está resolvido. Você está ouvindo isso? Deus não te acusa por isso. E agora, existem casos que a pessoa realmente erra. Existem casos que a pessoa está usando o domínio próprio. Porque domínio próprio não é só ser assim, ó. Não. Domínio próprio é saber a hora de usar o seu ímpeto e como usar o seu ímpeto. Então, até o momento que você não sabe usar o ímpeto, então melhor não usar. Busca sabedoria para isso primeiro. Não é verdade? E tem gente aqui, ó, que esses dias você estourou, sabe? Esses dias você estourou. Aí o que aconteceu? Está vindo acusação na sua mente. Marcos capítulo 11, versículo 25. Quando você estiver orando e tiver alguma coisa contra alguém, quando você estiver orando, vamos abrir lá que eu quero ler exatamente como está lá. Quando você estiver orando e tiver alguma coisa contra alguém, perdoa essa pessoa diante de Deus. Para quê? Para que as suas ofensas também sejam perdoadas. E quando estiverem orando, Jesus disse, se tiverem alguma coisa contra alguém,
perdoem para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Perdoe essa pessoa. Para quê? Para que Deus também perdoe as suas ofensas. Você está ouvindo isso? E eu vi o Senhor dizendo isso. Tinha uma outra palavra aqui programada, mas o céu, eu programei uma e talvez faltou um pequeno alinhamento com o céu e o céu está alinhando agora. Né? Deus é bom, né, gente? Ah, como nós precisamos ser dependentes desse Deus, né? Ah, não pode depender da gente, não tem que depender dele mesmo. Vamos orar então? Vamos orar. Eu vejo, na verdade, eu vejo Deus trazendo equilíbrio emocional. Eu vejo Deus trazendo domínio próprio. O fruto do Espírito, ele não são 9 frutos separados. Você tem que pensar em uma laranja com 9 gomos. É o fruto do Espírito. Agora, me parece que às vezes, esse aqui é só minha impressão. Me parece que às vezes tem algum gomo, ou por exemplo, a paz, a mansidão, tem alguns que vão crescendo mais aos poucos. Tem alguns que já estão bem desenvolvidos, esses gomos dessa laranja, entende? E o fruto do Espírito vai sendo gerado na nossa vida. Então, quando nós clamamos, Deus responde e Deus nos ajuda em todas as coisas. Principalmente em nos preparar para receber as bênçãos. Por exemplo, Deus tem bênçãos para você. Isso, você sabe disso. Mas Deus tem livramentos. Mas tem algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que Ele quer garantir primeiro que você esteja preparado para receber e que seja o tempo certo de receber. Sabe, não precisa afobação. O plano, quem escreveu para você foi Deus, a história para a humanidade é Deus e Ele que te colocou na história que é dele. Então, confie em Deus, descanse seu coração. Ele está te fortalecendo hoje através dessa palavra. Enquanto você está ouvindo essa palavra aqui, você está sendo tocado, você está sendo tocada, você está sendo fortalecido. Deus está falando, fica tranquilo, porque eu estou no controle da história. Você está ouvindo? E eu sei que vai ter testemunho aqui, porque o céu estava me falando aqui que essa é uma palavra de livramento, porque tinha gente com várias, acusação na mente, por alguma coisa que fez, sabe? E aí até só propriamente está uma autocobrança, porque às vezes quando a gente quer andar de verdade com Deus, às vezes a gente tem uma tentação de fazer uma autocobrança, né? Mas eu quero te encorajar a não fazer autocobrança com U, faz autocobrança com L. O que isso significa? Fala, Deus, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Me transforma, me capacita, também me dá discernimento. Porque quando você quer realmente ser um crente, sabe o que acontece às vezes? Vou falar um lado que às vezes muita gente não fala. Tem pessoas que realmente precisam de se desenvolver, precisam amadurecer, mas tem alguns casos que se a gente não discernir, sabe? A gente começa a achar que a gente é o errado, escute bem, quando nem é a gente que está errado. A gente só estava inseguro, não é verdade? De alguma forma. Isso também é uma necessidade de crescer espiritualmente, mas de um jeito diferente. Alguém entendeu aí o que Deus está falando? Não é verdade? Denise, que especial. Kathleen, Wanda Matos, aí? Ou eu tive uma visão? Eu não vi mais, mas tá. Vamos orar então, gente. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora que o Senhor venha gerar os frutos do Espírito em nós. Que o Senhor venha nos capacitar a não apenas fluir no seu poder ou receber as bênçãos. Isso também, uma coisa não exclui a outra, nós sabemos isso, Pai. Mas nós pedimos que o Senhor também nos transforme, que o Senhor nos prepare para não tomar decisões a partir de coisas que o Senhor vai nos dar, não tomar decisões fora da sua vontade. Mas eu peço que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha fortalecer a mente e o coração de cada um que está aqui agora. A tua palavra fala assim, a nossa mente e o nosso coração se enfraquecer, o Senhor é aquele que nos ampara, o Senhor é aquele que nos fortalece. Então eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial fortalecer a cada um. Se tem alguém aqui com uma enfermidade, se tem alguém aqui com uma dor, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Gente, eu vou falar aqui que Deus está me dando aqui para alguém. Existem bênçãos que Deus quer dar para você, para alguém que está aqui, sabe? Mas Deus quer garantir, Deus quer preparar o seu coração para receber algumas bênçãos,
sabe? Sabe por quê? Porque, por exemplo, se Deus prospera alguém financeiramente, ou se dá alguma coisa que você está pedindo, você vai tomar decisão. Quando você for tomar decisões, a sua maneira de vida vai ser ainda considerando a vontade de Deus? Ou você vai andar segundo a sua cabeça? Sabe? Então Deus está preparando. Deus está fortalecendo você. Deus está te dando estrutura espiritual. Ele está te dando estrutura espiritual para viver coisas maiores, para viver coisas grandes que Deus tem na sua vida. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro pelo prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 199-9588-3146, tá? Se você quiser ofertar, enviar sua semente de fé, ou se Deus estiver falando com você sobre ofertar, aqui na descrição tem as formas também de ofertar. Se você está chegando agora, Deus quer falar com você. Pega lá do começo, tá? Hoje o nosso período foi um pouquinho mais curto aqui, e agora eu vou para o culto, estou indo agora, e vai ser especial. Até o nosso próximo encontro. Hoje tem o segundo e último dia do nosso propósito de oração às 3 da manhã. Então já programa seu relógio, faça aí um propósito com Deus. Até o nosso próximo encontro. Até lá, 7h30 da manhã, 7 da noite e hoje ainda 23h59. Até lá, e 3 da manhã.